Então tá, pessoal, a gente falou bastante disso aqui, né, de como que as equações de balanço estão, da hidrodinâmica estão, de alguma forma, embutidas ali na equação de Boltzmann. É, só que é isso que eu falei, né, que isso é uma mera ah, é, relação matemática, né, vamos dizer, entre essas duas coisas. Para você agora realmente descobrir qual que é a dinâmica dos campos hidrodinâmicos, você precisa ter soluções, né? A partir da equação de Boltzmann, você precisa ter soluções da equação de Boltzmann para a função de distribuição. A solução mais simples possível são soluções de equilíbrio, tá? Que é o que eu vou falar agora. Então, o que é uma solução? A solução de equilíbrio. A solução de equilíbrio é o seguinte: é uma solução, né, a função de distribuição que satisfaz a condição de equilíbrio, ela é tal que quando você usa ela na integral de colisões, ela zera a integral de colisões. Tá? Então, isso não significa que não tem colisões. Né? Isso só significa que aquele balanço de... Né, as velocidades que... Deixa eu colocar isso aqui. Isso. Aquele balanço que eu falei de quantas partículas acabam entrando em certas faixas de velocidade e saindo, ele é exatamente compensado. Né? Isso é uma solução de equilíbrio. Tá? Então, não é que não tem colisões. Estão acontecendo, só que o balanço delas é tal que a integral de colisão ela zera, tá? Ou seja, ela satisfaz essa condição e o outro lado da equação, então significa que tudo isso aqui tem que ser zero, tá? Então, essa é a solução que a gente vai buscar agora. Então esse é um caso que é fácil achar, fácil não, né? É um caso que é possível achar soluções. E você pode, inclusive, enunciar um teorema, né, para esse tipo de solução. Qualquer função que tenha essa cara aqui, né, então está aqui a dependência. Estou escondendo as dependências espaciais e temporais, tá? Mas só importa, nesse caso, a dependência com respeito às velocidades para o que eu vou falar aqui, tá? Não para tudo, mas só para o que eu vou falar aqui é isso que é o foco. Qualquer função que tenha essa cara aqui, com quaisquer que sejam esses coeficientes, né, C, B e A, ela vai ser uma solução que vai fazer a integral de colisão ir a zero. Tá? Isso não é tudo, ela precisa também satisfazer o outro lado da equação. Tá? Mas essa forma aqui garante que ela faz a integral de colisão ser zero. Tá? Então, nota, é uma gaussiana. Né? Então, isso aqui é o módulo de xi menos qualquer vetor A. Então, como a partir da função f seja qualquer função f, incluindo a função de equilíbrio, você calcula os momentos hidrodinâmicos básicos, densidade, velocidade e temperatura, você pode, né, usar isso, né, para trocar as variáveis C, B e A por variáveis que você conhece, que são os valores locais de temperatura, densidade e velocidade. Tá? Ou seja, esses coeficientes podem ser quaisquer coisas, a princípio, porém, os momentos de F têm que se igualar aos momentos hidrodinâmicos locais e, portanto, você tem uma relação entre esses coeficientes aqui e os momentos locais. Então, você pode escrever a função em termos dos momentos locais, tá? Em vez de constantes quaisquer aqui. Tá? Ou talvez o que eu quero dizer é que não são constantes quaisquer. Você pode sempre escrever em termos dos momentos hidrodinâmicos assim, né? Porém, esses valores, sim, de ρ, t e u, né, para quaisquer valores dessas variáveis aqui, isso aqui vai fazer a integral de colisão ser zero, tá? Mesmo que tenha uma dependência espacial, tá? Porque, lembra, a integral de colisão não envolve a dependência espacial. Portanto, porém, né, e frisando novamente, não é qualquer dependência espacial que vai satisfazer o outro lado da equação, tá? É isso que eu acabei de dizer, é isso que está escrito aqui, né? Então, essa função aqui, que tem um nome, né? A função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, às vezes também chama Maxwelliana, né? Não sei traduzir exatamente. Tem essa propriedade, sejam quais forem esses valores de ρ, t e u, tá? Isso, mais uma vez, né? Terceira vez que eu enfatizo. Isso não significa que quaisquer valores de ρ, t e u, né? Dependentes
de posição vão satisfazer a equação de Boltzmann. Só satisfaz, por enquanto, essa condição aqui. Tá? Mas vamos olhar, essa função de equilíbrio, ela tem umas propriedades interessantes. Né? Então, por exemplo, como ela tem essa forma definida aqui, né? Então uma exponencial gaussiana, né? Na velocidade térmica aqui, essencialmente, né? A gente pode olhar para ela e ver qual que é a cara dela e derivar algumas propriedades. Tá? Então, em primeiro lugar, como acontece para qualquer f, né? A integral do c, né, a média da velocidade térmica, é sempre zero, no equilíbrio também é zero. Tá? Isso aqui é só uma extensão um caso particular da propriedade que já tinha anteriormente. Tá? E aqui começa a aparecer, só, se você pega o módulo da velocidade térmica, tá? Então, lembra, o f é essencialmente uma função da velocidade térmica aqui, tá? A dependência, né, na velocidade, na velocidade térmica. Você pode trocar as variáveis aqui, uma mudança bem simples de variáveis. Então, esse C, assim, sem o negrito, é o módulo, né? Então, se você faz integral, agora o módulo não cancela mais, né? Então, o módulo é sempre positivo. E você pode avaliar a integral e vai dar essa quantidade aqui, que tem a ver com a temperatura. O módulo quadrado é a mesma coisa, né? Então, o módulo quadrado é sempre positivo, a integral, você consegue fazer essa integral e vai dar isso aqui. Tá? E, na verdade, aqui é só, mais uma vez, a definição da energia térmica, né? Exceto os fatores aqui, ó, metade, meio da massa, né? Então, vamos dizer assim, reafirma aquilo que a gente já sabia, né? Aqui a solução de equilíbrio também vai dar uma temperatura, no caso, temperatura de equilíbrio. E uma propriedade importante é essa aqui, né? Seja se a função, qualquer função de grau ímpar integrada contra a função de equilíbrio, como a função de equilíbrio ela tem essa dependência gaussiana, né? Não sei, qualquer função de grau ímpar vai dar zero. Então, é útil, né? Útil para deduzir certas coisas depois. E aqui você pode, né, como você tem o parâmetro da massa, você pode, né, pensando que você considera apenas os graus de liberdade de translação, né, então você pode pegar a massa de alguma molécula e estimar qual seria, então, as velocidades térmicas, né, dessas moléculas no gás para uma determinada temperatura. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, suponho que, por exemplo, ó, hidrogênio, H2. Suponho que o único grau de liberdade aqui que está participando na dinâmica do sistema são os graus de liberdade de translação. Tá? Qual que é a massa do H2? Bom, daí você tem que calcular aqui a partir da densidade, né, do gás para tantos gramas por litro, daí você transforma isso aqui para mol, aí usa a massa molar, aquelas continhas que a gente sabe fazer lá do ensino médio. Daí você acha o valor da massa, substitui aqui para uma dada temperatura, né, no caso aqui temperatura padrão, né, condições de temperatura padrão, 20 Celsius, né, uma coisa desse tipo, devia ter escrito, e você chega no valor médio da velocidade térmica. Então, sai lá. Então, esses valores aqui, 1.644 metros por segundo. No caso do nitrogênio, tem uma massa maior, a velocidade é mais lenta. Então, isso é sempre válido, né? Quanto maior a massa, mais lento. Né? Então, o nitrogênio é mais pesado. Então, as moléculas, para uma mesma temperatura, né, para uma mesma temperatura, moléculas mais pesadas, elas se deslocam mais lentamente. Né? Então, claro, essa aqui é a velocidade entre esses choques, né? Tudo bem? Só para ter uma ideia, né? E aqui a forma da função, né? Então, se você olhar, na verdade, aqui a forma em uma das componentes, aquela função uma gaussiana que ela é fatorável, né, em produto de 3 gaussianas, né? Uma para a direção x, uma para a direção y, uma para a direção z. Cada uma delas tem essa forma, por exemplo, para a direção x. E é isso que está plotado nesse gráfico, para várias temperaturas. Então, o que está me dizendo aqui? Que as velocidades, elas seguem essa distribuição. Então,
elas estão concentradas num certo valor médio aqui, no caso é zero, né? Porque tem positivo e negativo, né? Então a média é zero. Mas à medida que a temperatura aumenta, você, então, por exemplo, a cor vermelha, que é a maior temperatura, você encontra uma proporção maior de moléculas com velocidades de módulo maior, né? Tanto negativo quanto positivo. Então a gaussiana começa. Então, esse aqui é o histograma, né? Você pensa nisso como um histograma. Você começa a encontrar com mais frequência moléculas de mais alta velocidade à medida que a temperatura aumenta, tá? E se você agora olhar para o módulo, a distribuição, né, em termos de módulo da velocidade, então você pode sempre transformar, né, esse elemento aqui, como ele só depende do módulo do C, você pode então você pode decompor isso aqui em coordenadas esféricas, isso que eu estou fazendo, tá? Então tem uma parte angular, que são as direções das velocidades, e tem os módulos das velocidades. E se você integra já fora a parte angular, que dá origem a esse 4π, né? Porque não depende, né? A função não depende, você pode já integrar a parte angular, e você olha só para a distribuição dos módulos quadrados das velocidades, tem essa cara aqui, tá? Então, é um outro jeito de entender, né? Então, só que agora não componente a componente, mas módulo. Então, para temperaturas baixas, você tem a maior parte das partículas ocupa essa região aqui de baixa velocidade, tá? Com uma certa média, e tem essa cauda aqui, né? Então, você vê que e à medida que a temperatura vai aumentando, o valor médio, né, você encontra uma proporção maior das moléculas numa região que na maioria delas, né, uma velocidade um pouco maior, de módulo um pouco maior, e também essa cauda da função vai se esticando, ou seja, você começa a ter a probabilidade de encontrar partículas com velocidade bem mais alta do que uma temperatura mais baixa, né? Então está tudo meio normalizado aqui, né? Então não tem nenhum valor específico, né? Então, mas tá para ver pelo menos comparativamente aqui a, as funções para diferentes temperaturas, como que ela vai mudando, tá? Então, tudo isso aqui faz muito sentido. E se você fizer uma simulação de dinâmica molecular, vocês podem tentar fazer isso com o que vocês aprenderam no curso de dinâmica molecular. Monta um sistema homogêneo e termaliza esse sistema para uma dada temperatura, depois termaliza para outra temperatura e compara esses histogramas de velocidade, né, ou assim ou assim, você vai ver exatamente isso aqui. Tá? É assim que, inclusive, você pode até fitar essa curva aqui e calcular a temperatura e ver se bate com o valor que você, né, colocou no termostato lá na sua simulação, para ver se está tudo certo. Um jeito de né, testar ali se está tudo certo com a sua simulação. Então tá. Qual que é? Então agora que a gente tem essa solução, cabe a pergunta, tá? Como são os campos hidrodinâmicos, o que está acontecendo a nível macroscópico, se você tem essas, né, se a nível microscópico você tem essa situação, né? Você tem uma distribuição de equilíbrio no seu sistema. Então, a primeira coisa que a gente pode calcular, por exemplo, são o tensor de estresse e o vetor de calor em equilíbrio. E, nenhuma surpresa, o tensor de estresse em equilíbrio, né, que tudo está bem definido agora aqui nessa integral, você pode calcular normalmente, uma gaussiana, lembra? E você chega à conclusão que ele é diagonal, e o termo diagonal é ρRT, que você sabe já que é a pressão, né? É a pressão de um gás ideal, a equação de estado, né, da pressão de um gás ideal. Tá? E o vetor de calor dá zero, né? Você vê uma ordem ímpar, né? Por aquela propriedade, então é zero. Portanto, não tem fluxo de calor no sistema em equilíbrio, né? Tem uma pressão. Então, duas coisas, né? Não tem cisalhamento, né? Não tem estresse de cisalhamento, que seriam componentes não diagonais aqui, e não tem transporte de calor. Tá? Aqui é só uma outra forma, né, de escrever a pressão, identificando como um terço do traço.
Então, e aqui eu quero, né, fazer um comentário. Né? Você pode olhar essas equações. Bom, que tipo de... Então, isso aqui são formas para o tensor de stress, por exemplo, onde me enrolei um pouco. O que eu quero dizer assim, se você pega o tensor de stress das equações Navier-Stokes e zera a viscosidade, ele vai dar isso, né? Essa é a parte sem viscosidade, tensor de stress. Então você pode ser levado a pensar que, como isso aqui são as equações constitutivas de um fluido de Euler, né, ser um fluido sem viscosidade, você pode ser levado talvez a concluir que as soluções de equilíbrio correspondem a um fluido sem viscosidade, mas não é isso, tá? Então eu não sei se isso aqui é um jeito de explicar por contra exemplo que talvez pode ser confuso, né? Mas o ponto é o seguinte, que embora as expressões correspondam a esse caso, né, então a viscosidade, por exemplo, que contribui para os termos não diagonais do tensor de stress não aparece, e não tem fluxo de calor, mas não é só isso que está acontecendo. A função de equilíbrio ela tem que também satisfazer o outro lado da equação de Boltzmann, tá? E é isso que vai impor essas restrições, que eu chamo aqui de restrições severas na forma da solução. Então não é embora quaisquer valores espaciais de densidade, temperatura e velocidade façam com que a integral de colisões seja nula, não são quaisquer valores desses campos que vão satisfazer o outro lado da equação de Boltzmann. Então, quais são os valores desses campos que satisfazem o outro lado da equação de Boltzmann? Então, são essas soluções com essa cara bem específica aqui. Tá? Então, isso aqui, resolvendo o outro lado da equação, você chega nessa conclusão. As soluções são desse tipo, que são soluções hidrostáticas. Tá? Então, a temperatura tem que ser uma temperatura uniforme, a velocidade tem que ser uma velocidade uniforme a menos de uma rotação, tá? Ou seja, é uma mudança de referencial, né? Pode estar num referencial que se move com uma velocidade de translação constante ou uma rotação constante. E a densidade tem essa dependência aqui, essa lei, né, de decaimento exponencial da densidade na presença de um campo externo, né, no caso. Então, por você tem um campo de gravidade, a densidade ela aumenta, né, ela se acumula embaixo, né? E esses termos aqui são os termos que vêm da mudança de referencial, se você vai para um referencial que está girando ou transladando. Então, está um pouco complicado, então desnecessariamente complicado aqui, mas essa é a cara das soluções gerais que satisfazem, que são resultado de uma função, de uma solução de equilíbrio da equação de Boltzmann, e são as equações hidrostáticas a menos dessas transformações de Galileu. Simples, tá? Então, soluções de equilíbrio dão origem à hidrostática. Esse é o ponto. Tá? Então, agora a próxima pergunta é como que você, então, como são soluções onde você tem coisas acontecendo no seu sistema que fazem com que ele não fique numa situação hidrostática. Então, você tem forças atuando no sistema, tirando o sistema do equilíbrio. Qual que é a cara das soluções, então, de não equilíbrio? Pelo menos em alguma aproximação. Então, essa é a pergunta, e a maneira de se obter soluções fora do equilíbrio de forma aproximada, tendo em vista uma situação macroscópica onde você tem forças externas atuando no seu sistema, tá? Ou mais especificamente falando, gradientes, né? Gradientes de temperatura, gradientes de velocidade no seu sistema. Como que é a cara das soluções de não equilíbrio em primeira ordem nessas quantidades? Então, é possível achar de forma mais ou menos genérica essas soluções, tá? As soluções específicas são bastante complicadas, mas a forma genérica é possível achar e é feita a partir desse procedimento que eu vou explicar em linhas gerais agora, que é a teoria
teoria, ou procedimento, ou expansão de Chapman-Enskog. Né? Então, é complicado isso aqui, pessoal. Então não, assim, pode passar alguma coisa sem entender, mas não se preocupe, é complicado mesmo, talvez precise voltar depois de tentar precisar olhar isso aqui várias vezes até ficar claro o que está acontecendo. Mas a ideia é mais ou menos assim, ó. Então tá, vou buscar agora soluções um pouco mais gerais. Eu quero soluções que tenham desvios do equilíbrio. Tá? Então a função, eu vou procurar soluções com essa cara. Então a função de distribuição ela é uma parte de equilíbrio mais um desvio. Tá? Esse ΔS é um desvio. E eu quero achar quem que é esse ΔS aqui. Tá? Sobre algumas hipóteses que vão ser colocadas agora. Então, quais são as principais hipóteses? Então, em primeiro lugar, qualquer que seja esse desvio do equilíbrio aqui, ele não vai alterar os valores dos campos hidrodinâmicos fundamentais, né, que é densidade, momento e temperatura, né, os valores locais desses coeficientes. Ou seja, esses desvios de equilíbrio eles não vão afetar diretamente os momentos hidrodinâmicos fundamentais, né, que são esses daqui. Tá? Eles vão afetar só indiretamente. Então, matematicamente, isso significa o quê? Que a densidade calculada para o F total é a mesma que você obteria no equilíbrio. Tá? A velocidade também, a temperatura também. Isso também é necessário para você ter os coeficientes lá da distribuição de equilíbrio bem definidos, né? Em termos da densidade, velocidade e temperatura. Tá? Então, isso garante, então, em outras palavras, isso garante que aqueles coeficientes que você tem na função de equilíbrio podem ser identificados com os valores locais dos campos hidrodinâmicos fundamentais. Tá? Só que agora vão depender, vão ter uma dependência no espaço mais genérica por conta desses desvios de equilíbrio. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que estava escrito antes, só que de outra forma. Tá? Então, ou seja, essa parte aqui não vai os desvios do equilíbrio não vão produzir mudanças nos valores locais dessas quantidades. No entanto, eles vão afetar os momentos de mais alta ordem. Tá? Então, embora os desvios de equilíbrio não alterem os valores dos momentos hidrodinâmicos básicos, eles vão causar desvios no tensor de estresse e no vetor de calor. Então, outra forma de entender isso é que a parte de estresse que envolve dissipação, né, a parte de estresse viscoso, que vai ser dada por esse termo aqui, envolve desvios do equilíbrio. Né? Então, necessita, para ela ser diferente dela, ela só se manifesta quando você tem alguma coisa fora do equilíbrio. Mesma coisa para o vetor de calor. Tá? Então, esses dois aqui eles vão ser afetados. Tá? E, através das equações de balanço, eles vão afetar agora indiretamente, tá, os valores dos momentos fundamentais. Então, é uma coisa que tem dois estágios. Então, o desvio de equilíbrio afeta o tensor de estresse e o vetor de calor, e por meio dessa dinâmica das equações de balanço, o tensor de estresse e o vetor de calor levam à evolução temporal, né, da densidade, temperatura e velocidade. Tá? Isso é um jeito de entender. Na verdade, você pega lá o livro do Chapman, isso aqui é feito de um jeito muito mais sistematizado, né? Mas daí ficaria muito matemático. Né? É uma expansão, tem um parâmetro lá para se expandir, tem todo um jeito de organizar essa aproximação, essa série, mas a essência é essa, tá? Então tá. E quem são os desvios do equilíbrio? Então agora você tem que propor. Por enquanto você só separou, né, a parte de equilíbrio e de desvio do equilíbrio, mas para você de fato procurar a solução, você precisa propor uma forma, tem um ansatz, né, que a gente chama. Você propõe uma cara para a solução, substitui depois lá na equação de Boltzmann e vê o que acontece. Então, essa é a ideia. Né? Então, você propõe essa cara. Então, dentro dessa ideia de que os desvios do equilíbrio vão dar origem a esses termos dissipativos no tensor de estresse e no vetor de calor, esses desvios de equilíbrio, portanto, estão relacionados a
aos gradientes que dão origem a esses desvios. Ou seja, no gradiente de temperatura, no caso no desvio de equilíbrio que, que afeta o vetor de calor, e desvios e gradientes de velocidade, tá, que vão dar origem aos cisalhamentos, tá, que produzirão então os efeitos dissipativos do tensor de estresse. Tá? Então essa é a cara geral da solução, e essa solução é parametrizada, então tem por conveniência, né? Tudo isso aqui é montado já de um jeito esperto para ser fácil depois, mais fácil manipular as expressões depois. Por isso que tem um fator aqui da função de equilíbrio, tá? Mera conveniência. E esses dois parâmetros aqui que é o que você busca determinar a partir dessa proposta aqui de forma de solução. Um vetor A e um tensor B, né? Que vai acoplar com o gradiente de temperatura, e um tensor que vai acoplar com os gradientes de velocidade. Você pode procurar os dois de forma independente, tá? Não precisa considerar isso aqui de uma vez só, tá? Então é isso, né? A tarefa agora então é achar esse A e B, jogando isso aqui na equação de Boltzmann e tentando resolver para o A e para o B, tá? E uma vez que esse A e B forem obtidos, tá? A parte de não equilíbrio do vetor de calor e do tensor externo vão estar determinados. Então, dado A, você sabe que agora o vetor de calor vai ser dado por essa expressão aqui. Então, nota que vai ser o vetor de calor vai ser proporcional ao gradiente de temperatura, pela própria forma que você propôs aqui a solução. E o coeficiente que relaciona as duas coisas vai ser dado por essa quantidade no meio. Né? Tem dois índices, é um tensor. Tá? E o que vai dar origem? Né? A gente vai ver. Então, o que aparece relacionando o tensor de calor, o vetor de calor e o gradiente de temperatura. É um parâmetro constitutivo, no caso aqui a condutividade térmica. Tá? Então essa expressão aqui, dado um A, tá? Esse A vai determinar o coeficiente de condutividade térmica do fluido. E a mesma coisa para o tensor de estresse. Então, uma vez que você acha a solução B, você vai encontrar o parâmetro constitutivo aqui, o coeficiente que relaciona essa parte o estresse, né, dissipativo com os gradientes de velocidade, ou seja, esse termo aqui vai dar origem à viscosidade, tá? O termo de viscosidade. Quando você conhece o B, você calcula, né, no caso aqui na forma bem geral que está aqui, é um tensor, né, de quarta ordem. Né? Então, um tensor que pode, como está bem geral, pode ser totalmente assimétrico, né, coisa do tipo. Mas claro que vai simplificar bastante depois, vai aparecer um coeficiente só. Tá? Mais ou menos deu para entender a história. Claro que eu não vou fazer. Então, o livro do Chapman, ele é assustador, assim, eu acho que não sei de outra né, área da física tão complicada quanto esses métodos aqui, né, de teoria cinética. Então, eu só vou enunciar o resultado final. Então, o resultado final, se você fizer esse procedimento que eu falei, você vai achar essa solução. Então, aqui, tudo isso aqui vai acabar simplificando, tá? Vai ser tudo isotrópico, não sei o que, tem vários passos aí para simplificar isso aqui, várias outras hipóteses, né, que vão entrando. Quem tiver interesse vai ter que procurar no livro do Chapman ou no livro do Landau. Mas o que sobra é isso, vai ter um coeficiente escalar que relaciona o vetor de calor com a temperatura, e o P é um coeficiente também escalar que vai relacionar aqui o estresse dissipativo com o gradiente de velocidade. No caso, vai sobrar só a parte simétrica e sem traço, né, do tensor de viscosidade, dos gradientes que vão aparecer, que é o que aparece nas equações de Navier-Stokes. Então, quando você tem um fluido sem o segundo coeficiente de viscosidade. Né? Então, o resultado que eu estou colocando aqui, eu estou copiando, né, do livro, para o caso de gases monotômicos. Então, um resultado interessante, né, que aparece no meio de todas essas contas aí é que, por um gás monotômico, você não tem o segundo coeficiente de viscosidade, né, a viscosidade volumétrica, né, chamada às vezes. Só tem a viscosidade de cisalhamento. Tá? Mas essa é a cara geral, tá? Mas se você souber os detalhes das interações, você consegue
fazer o cálculo microscópico, no caso aqui, sei lá, teórico, desses coeficientes. Então, por exemplo, tá, se você considera um caso, um dos poucos, né, pouquíssimos casos que você consegue daí resolver todas as equações para determinar esses parâmetros, que é o caso de esferas rígidas, né? Então, é um modelo de um gás onde as moléculas têm um diâmetro. Então, esse diâmetro é o D, né? Então, você consegue calcular a seção de choque, consegue, né, fazer todas as contas aqui e achar a expressão microscópica para os coeficientes, né, de condição de calor e viscosidade. Tá? E é dada por isso aqui. Tem esses fatores aqui geométricos, tem uma dependência com temperatura, com a massa, e envolve o único parâmetro desse gás, né, que é o diâmetro das moléculas. Interessante, né? Então, aqui é um exemplo, né, de cálculo e que ilustra bem, né, vamos dizer assim, o programa da teoria cinética. Tá? É possível fazer isso para alguns outros modelos, né, de gás. Então, tem gases interagindo com leis de potência, não lembro agora, né, 1/5, R elevado à quinta, coisas desse tipo. Alguns casos bem específicos é possível resolver, mas de modo geral não. Então é bastante limitado esse conjunto de soluções que você pode encontrar a partir desse procedimento aqui. Tá? É mais um dos motivos que vão levar a gente a buscar simplificações dessa teoria para construir um lattice bósico. Tá? Não vai ser exatamente isso aqui, o ponto de partida do lattice bósico. Então, só para ilustrar, é bem interessante isso. Né? Então, se você pega os parâmetros, esses dois aqui, né, calculados teoricamente, e forma essa razão adimensional aqui, tá? Onde você vê o coeficiente, o calor específico ao volume constante do gás ideal, isso aqui é 2,5. Se você pega, né, esses valores aqui, substitui, esse aqui você vê, é 2,5. E, de fato, né, para os casos reais que se assemelham mais esse modelo de esferas rígidas, hein? Então gases nobres que interagem muito pouco, é um gás rarefeito, gás nobre rarefeito, satisfaz todas aquelas hipóteses. E você calcula experimentalmente essa razão, ela realmente é perto de 2,5. Então isso aqui é um sucesso da teoria, tá? Interessante. Tá. O que eu quero falar aqui? Tá, aqui na verdade é só compilando as equações, tá? Agora pegando agora o que você fez, né? Você buscou essas soluções de não equilíbrio aproximadas e efetivamente como né, a solução aproximada é um desvio de primeira ordem nesses gradientes, portanto você chega numa solução que relaciona esses momentos aqui com os campos, então o vetor de calor e o tensor de estresse, que são momentos de mais alta ordem, com os momentos de mais baixa ordem, né, temperatura e velocidade. Ou seja, você fechou, né? É uma relação de clausura, né, para o seu sistema. Então, toda aquela hierarquia, além desses momentos, não importa mais, tá? Você fechou o sistema aqui. Então, é assim que você daí realmente estabelece um sistema de equações completo, tá? Esse sistema aqui, ele se sustenta por si próprio, né? Com essa equação de estado aqui. Tá? Então, tudo que eu fiz aqui foi substituir essas leis constitutivas nas equações de balanço geral. Então, chegou em todos os termos aí que você tem, tá? Tá, acho que não tem mais nada para comentar aqui. Tá, tem. A equação de energia está escrita em termos de temperatura, só isso, tá? E aquele resultado que eu já falei, que não tem o segundo coeficiente de viscosidade para o caso de fluidos monotônicos. Tá, então, tá. Agora vocês podem vão ter um alívio agora, né? Porque a partir desse momento, não vamos mais falar daquela equação complicada de Boltzmann ali, com aquela integral de colisão não linear, com aquela dependência esquisita, integral. A partir de agora, a gente vai buscar uma simplificação da equação de Boltzmann, tá? Que
contudo, né, tem que ser assim, né, ela que mantenha as suas propriedades fundamentais, tá? Então, isso que eu vou falar agora se chama modelo de colisão, tá? Modelo de colisão, porque assim, não é uma aproximação, né? É uma substituição mesmo, tá? Você não consegue partir da integral de colisão de Boltzmann e deduzir isso aqui, não. Você substitui mesmo. Você fala, ó, eu vou trocar aquela integral de colisão complicada lá, né, que deduzida a partir da dinâmica das interações entre as partículas, para um modelo de colisão fenomenológico. E esse aqui é o modelo, né, mais adotado, é muito difícil. Coisas que são mais sofisticadas, elas vão ser também baseadas nesse tipo de modelo de colisão aqui, que é esse modelo chamado BGK. Tá? BGK são as iniciais dos autores lá, depois eu mostro a referência. Tá? Então, esse modelo é muito simples. Tá? A taxa de variação da função de distribuição por conta das colisões, ela é simplesmente dada por um fator que tem uma escala de tempo aqui, tá? O tal C aqui é uma escala de tempo, que faz essa relaxação para a função de equilíbrio. Então, F menos F, né? Quanto maior for essa diferença, mais forte vai ser essa tendência para relaxar. Então, isso aqui é uma dinâmica de relaxação por equilíbrio, tá? Até que quando o F se aproxima do equilíbrio zero, aí você chega no equilíbrio, e tem uma escala de tempo característica. E esse parâmetro aqui é o parâmetro, né? Toda a informação lá do seu sistema que estava antes encapsulada naquele termo lá que envolvia a seção de choque, né, das interações de partículas, agora está encapsulado nesse único parâmetro aqui. Tá? Então, diferentes fluidos vão ter diferentes valores desse parâmetro tal aqui. Tá? Um único parâmetro. Né? Então, é bastante limitado, tá? Mas a simplicidade é tanta que tem muito mais vantagens do que desvantagens. Tá? E o F0 aqui é, de novo, a função de equilíbrio. Tá? Aqui. Tá? Esse tal C é o tão chamado tempo de relaxação. Tá? Então, nota, isso aqui captura, né, seja lá, não obstante, né, a simplificação gigantesca aqui, isso aqui captura aquilo que eu falei, né, a essência da dinâmica. A essência da dinâmica do sistema deixado por si só é essa, relaxar para o equilíbrio. Então, essa essência está capturada, está presente aqui nesse modelo. Esse aqui é a referência do paper. Né? Por modelo proposto num sistema de plasmas, inclusive. Né? Então, a teoria cinética é muito aplicada a plasmas. Né? Então, boa parte da teoria se desenvolveu nessa área. Então, curiosidade. Além disso, né, não só captura a essência da dinâmica, como também é compatível com aquelas hipóteses que eu enunciei antes, né, da teoria de Chapman-Escon, ou do Escon, aqui só, né, que é a hipótese de que os desvios nos campos fundamentais, os desvios de equilíbrio não afetam os campos hidrogênicos fundamentais, só os campos de mais alta ordem, de estresse e o vetor de calor, e depois afetam indiretamente os campos básicos. Né? O que eu quero dizer com essa compatibilidade? Eu quero dizer o seguinte, que se essas relações aqui são satisfeitas, né, ou seja, se as condições de conservação local de massa, velocidade e energia são satisfeitas, automaticamente aquelas condições de Chapman-Escon são satisfeitas também. Tá? É isso que eu quero dizer pela compatibilidade. É meio evidente aqui, né? Só subtrair esse lado dele. Obtém de novo aqui as equações de antes. Tá? Então isso é interessante, porque vai facilitar depois a aplicação da teoria de Chapman-Escon para esse modelo mais simples. Tá? Então, a equação que realmente vai ser, né, que nós vamos agora trabalhar e transformar na equação de Lattice-Boltzmann é essa aqui. Tá? Então, é a equação de Boltzmann-BGK, tá? Que é a equação de Boltzmann, só que com modelo de colisão BGK.
E a mesma, o mesmo procedimento que eu mostrei antes, né, o resultado, aquela coisa de você considerar desvios do equilíbrio e buscar soluções com aquele ansatz, a forma das soluções pode ser feito da mesma forma aqui, é muito mais simples, porque o termo de colisão é muito mais simples, e você consegue derivar esse resultado, né? A cara geral do resultado. Então, a parte dissipativa do tensor de estresse vai também envolver só a parte dos gradientes simétricos e um coeficiente de viscosidade, vai ter um coeficiente isotrópico, um coeficiente uma condutividade térmica isotrópica também, e a relação delas agora com o parâmetro fenomenológico é assim, é muito mais simples. Né? Então o mu é dado a partir do tal por essa relação e o lambda é dado a partir do tal a partir dessa relação. Então, como eu falei, né, o valor de tal determina os coeficientes de transporte, portanto, é ele que está dizendo quem que é o fluido. Né? E na prática você escolhe, né, você tem várias limitações aqui que eu vou falar depois, mas qual que é a ideia? Então, eu conheço lá um gás, eu sei qual que é a viscosidade. Então eu escolho tal, né, para uma dada, né, condição aqui de temperatura, que corresponde àquela densidade. Então, é assim que você modela, essencialmente. Né? Tem várias questões. Né? Então, se isso aqui tá legal, tá tudo certo, contudo, você, embora tenha capturado a essência da dinâmica, embora tenha essa compatibilidade, embora esse procedimento dê esse resultado, né, similar ao outro caso, você já começa a ver alguma limitação aqui. Então, por exemplo, se você calcular aquela mesma razão adimensional, para esse caso aqui agora, usando esses valores de mu aqui e lambda, você não obtém mais aquele 2,5, que era o caso do, né, que era supostamente supostamente não, que correspondia exatamente à situação experimental para os gases nobres, que são bem descritos para o modelo, né, pelas hipóteses da teoria. Ou seja, né, essa razão está fixa, né? Essa relação aqui, dois parâmetros dados por um único parâmetro, a relação está fixa e é diferente do que deveria ser. Então, já começa a mostrar aqui que ao fazer essa substituição a gente desviou, né, da teoria cinética e a gente começa a perder essa conexão, né, desse programa da equação de Boltzmann, de você deduzir esses coeficientes, esses parâmetros aqui microscopicamente. Então, realmente, agora, a partir daqui, que é aquela tal mudança de perspectiva que eu comecei a falar. A partir daqui, você agora está lidando com um modelo fenomenológico e você já perdeu parte da conexão, né, que você tinha com a descrição anterior, e a gente vai ver depois aqui que a gente vai perder mais ainda, né, essa conexão, e chega num ponto que você tem que passar a tratar isso aqui como um modelo, tá? Então você reinterpreta todas as quantidades. Então, o que antes servia para um gás rarefeito, naquelas condições, agora você, ao mesmo tempo que você perde a conexão, você também se livra dos, das restrições que aquelas hipóteses colocavam. Tá? Então, você, por um lado, perde, né, você perde essa perspectiva de você deduzir tudo lá microscopicamente, mas você ganha em termos de generalidade. Agora você pode usar isso aqui como uma plataforma para modelar várias coisas. Tá? Então, é por isso que você começa a chamar as partículas de pseudopartículas, começa a identificar, você começa a usar, por exemplo, esse termo aqui de força, que seria para descrição de forças externas, você pode remodelar como um termo que vai descrever forças intermoleculares e assim por diante. Né? Faz parte das coisas que vão vir a seguir depois. Mas já começa aqui, né? A história já começa aqui. Então, acabei de falar isso, então vamos já começar a montar a equação que vai servir como base para a gente construir a equação de Lattice-Boltzmann. Então, em primeiro lugar, esse termo que tem um gradiente nas velocidades, ele vai atrapalhar depois certos desenvolvimentos. Então, já vou começar a trabalhar ele. Então
destacando aqui em azul, né, a aproximação que... Então, a ideia é a seguinte, eu não conheço a dependência de F no Xi, né? Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver a equação para conhecer essa dependência. Então, para avaliar essa derivada, a princípio eu precisaria conhecer a solução. Mas se os desvios do equilíbrio forem suficientemente pequenos, é justificável você substituir o gradiente, né, da função total pelo gradiente da função do equilíbrio. Tá? Isso é válido na medida em que a solução, os desvios do equilíbrio são pequenos. Tá? Até, talvez não tenha falado isso, mas essa é uma hipótese também, né? Para você considerar o desvio com uma perturbação, você tem que supor que eles são comparativamente pequenos em relação à parte de equilíbrio. Tá? E, bom, daí só que a função de equilíbrio, a gente conhece a dependência da velocidade, sabe avaliar o gradiente, a gente pode trocar, então, esse termo por essa forma aqui mais... que é bem definido. Né? Então, podemos já escrever a equação assim, tá? E isso aqui que apareceu aqui, eu vou abreviar um F, tá? Que vai ser o chamado termo de força na equação, tá? Na equação de Lattice-Boltzmann também. Ele vai ser carregado aqui até a equação de Lattice-Boltzmann. Tá. Então, tá. E esse aqui, essa equação organizada dessa forma, tá com o modelo BGK. Depois a gente pode, na última aula, eu vou falar sobre modelos mais genéricos, tá? Não é difícil generalizar um modelo de colisão, desde que ele tenha ele tenha mais ou menos essa cara aí, não fuja tanto disso. Mas essa é a equação que vai servir como plataforma para a gente chegar na equação de Lattice-Boltzmann. A partir daqui, a gente vai fazer dois procedimentos, né? A gente vai, na verdade, três procedimentos. A gente vai discretizar o tempo, né? Então a gente vai achar uma equação de propagação temporal, iterativa. A gente vai discretizar o espaço de velocidade e o espaço R, né? Então vai transformar isso aqui num modelo numérico. Tá? Então é um bom ponto para rever, né, a teoria. Então a equação ali, em destaque, a expressão para a função de equilíbrio, a expressão para o termo de força, e esse termo de força depois eu vou discutir com vocês que existem, uma vez que você faça essa transposição para o Lattice-Boltzmann, essa talvez não é mais a melhor forma de escrever esse termo. Tá? Então por isso que eu estou colocando dessa forma agora, mas lembrando sempre que ele visa ser uma aproximação para esse gradiente aqui. E os nomes das coisas. Então, o tempo de relaxação, de equilíbrio, a força externa por unidade de massa. Então, G, né, sempre remetendo à aceleração da gravidade, mas pode ser qualquer outra coisa. A equação de estado, né, e as relações constitutivas do modelo BGK. E, bom, esse comentário que eu falei aqui, essa agora mudança de perspectiva também envolve essa mudança de como você entende a conexão multiscala da sua modelagem. Então, a princípio, lá na equação de Boltzmann, como eu mostrei ali no caso simples das esferas rígidas, você poderia partir dos detalhes das interações moleculares. Né? Então, e chegar nos coeficientes constitutivos, né, aqueles coeficientes que dependiam do diâmetro das partículas, agora esse caminho já não é mais assim. Né? A partir daqui, a gente vai raciocinar o problema meio que de outra forma. Então, a gente vai usar o parâmetro fenomenológico tal para escrever determinados valores de densidade ou condutividade térmica. Depois a gente vai ver que, na verdade, a gente vai desprezar os efeitos de temperatura por causa de algumas limitações hipóteses que vamos ver mais tarde. Então, e esse mu, ou ele vai vir, né, do que você já conhece experimentalmente, ou da dinâmica molecular. Então, você está entendendo? A conexão não é mais esse encadeamento que você pode pensar, né? A dinâmica molecular, teoria cinética, mundo macroscópico. Então, aqui está mais
assim, né, dinâmica molecular determinando os coeficientes macroscópicos, depois são substituídos aqui nessa parte cinética, tá? Tudo faz parte dessa mudança de perspectiva que eu falei antes. E, bom, minha ideia original era continuar isso aqui até chegar na equação de Lattice-Boltzmann, mas eu me enrolei, então eu acho que a gente não vai conseguir chegar. Então acho que eu vou interromper a aula por aqui e eu retomo a partir daqui na próxima aula, né? Então, então essencialmente os próximos passos são assim, ó, aquilo que eu falei, discretizar o tempo, introduzir o espaço de velocidade discreta e introduzir um espaço de domínio espacial discreto. Tá, que faz parte seria essa parte 2. Então eu gostaria de ir até aqui, né, equação de Lattice-Boltzmann, mas infelizmente não deu tempo hoje. Então eu vou aproveitar agora esses minutos finais aqui. Se alguém tiver perguntas pode fazer, tá? Mas vamos tentar combinar a questão da aula lá do dia 9. Então eu vou interromper a gravação.